Bem-vinda ao O Nosso Corpo, um podcast sobre temas relacionados com o corpo humano e a forma fascinante como funciona. Eu sou Mafalda Antunes e o tema do podcast de hoje é a motivação para a prática de exercício físico. A atividade física é um importante comportamento de saúde e a pesquisa sobre os benefícios de um estilo de vida fisicamente ativo é extensa e inclui evidências de resultados positivos, psicológicos, sociais, físicos e até emocionais. Sabemos que passar demasiado tempo em comportamento sedentário não é saudável e que a atividade física faz bem a todos. No entanto, os níveis de atividade física permanecem baixos na maioria dos grupos populacionais. Dados da DGS mostram-nos que cerca de 50% da população portuguesa não é suficientemente ativa. A mudança no padrão de atividade física da população em geral é um assunto de grande relevância. Sabe-se, por exemplo, que apenas 15% das mulheres grávidas são capazes de cumprir a recomendação da Organização Mundial de Saúde de 150 minutos de atividade física aeróbia de intensidade moderada por semana. Mas este não é só um problema dos adultos. As nossas crianças crescem num ambiente de exemplo de estilo de vida maioritariamente sedentário e é interessante a reflexão sobre a diferença deste impacto na atividade física dos rapazes e das raparigas. Um estudo de 2015 avaliou a atividade física em mais de 25 mil jovens de vários países, usando o critério de pelo menos 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa todos os dias. Os resultados não são promissores, pois apenas 2% das raparigas e 9% dos rapazes praticam 60 minutos de atividade física de intensidade moderada a vigorosa diariamente. Isto são apenas alguns dados para nos contextualizar no tema de hoje, a motivação para a prática de exercício físico. Há uma clara necessidade de melhor compreendermos o que nos pode motivar para criarmos ou mantermos bons hábitos de exercício físico. Para vos falar sobre este tema, tenho o prazer de ter comigo um convidado muito especial. Apresento-vos o Hugo Meca, doutorado em Atividade Física e Saúde, professor e investigador na Universidade Lusófona e fisiologista do exercício no Hospital da Luz. Olá, Hugo, bem-vindo. Olá, Mafalda. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui contigo. Tão bom. És o meu primeiro convidado para esta série e estamos a falar sobre um tema que eu gosto muito, que me é muito querido, que é aquilo que nos move, o que é que nos pode motivar para fazer exercício físico. E eu gosto muito de ouvir falar sobre motivação. E começava por te perguntar como é que funciona ou quais são os principais mecanismos que nos motivam a fazer exercício físico. Bom, mais uma vez obrigado. É uma honra ser o primeiro convidado desta série, é sempre um prazer. Realmente, tu gostas de me ouvir, eu fico satisfeito com isso. Eu adoro falar sobre motivação, é uma coisa que... eu vi um vídeo uma vez do Dicey, o pai da teoria da autodeterminação, no YouTube, e ele começa a dizer I love motivation. Obviamente eu não posso abrir o teu podcast a dizer I love motivation, mas efetivamente é uma coisa que foi life-changing para mim. Eu era um treinador, um fisiologista do exercício muito focado nos resultados e no no pain, no gain, e o meu chip virou completamente quando eu comecei a estudar os processos motivacionais que estão por trás da adesão e da adesão sustentada da manutenção do comportamento de atividade física. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que nós andamos todos muito, e ainda bem que andamos, muito centrados na técnica, na receita, no que é que se deve fazer, e às tantas estamos a esquecer um pouco como é que passamos a mensagem. E felizmente até a Organização Mundial de Saúde, agora nas últimas guidelines de 2020, dizem, ok, a mensagem é super importante, mas a forma como passamos a mensagem também, a forma como ela chega às pessoas e o efeito que ela tem nas pessoas, isso é lindo. Pois. É eles a chegarem à medicina do comportamento, às alterações do comportamento. Também as guidelines do ACSM, 2021, salvo erro. 2021 saíram as últimas guidelines da 11ª edição e também eles têm um capítulo a dizer que, dada a flexibilidade das recomendações, deve-se usar de alguma flexibilidade ou de muita flexibilidade quando se passa isso às pessoas. Isto tem tudo a ver com a motivação, já vais perceber. Porque, realmente,
pergunta-se do que é que depende a motivação. Pá, a motivação, em última instância, depende de duas coisas. Do que nós gostamos daquilo que estamos a fazer. Isso é um prazer genuíno, não é? Pá, depois é o quanto, mesmo que não se tenha prazer, sei lá, atividades como levar o nosso filho ao pediatra. Sim. Não dá propriamente prazer, mas nós fazemos-lo porque vai de encontro aos nossos princípios mais fundamentais, aos nossos valores mais importantes. Entendes? E quando isso está alinhado com aquilo que nós somos, faz-se com menos esforço. Aqui a lógica é sempre o esforço que nós precisamos. Quanto menor for o esforço que nós precisamos para realizar um dado comportamento, maior será a probabilidade desse comportamento ser mantido no tempo. Seja... Com maior naturalidade, não é? Exatamente. Seja por ele nos dar um prazer, que esse é o néctar, é nós fazermos uma atividade em que estamos à vontade e que nos sentimos competentes e que nos dá um prazer instantâneo. E a outra é a atividade de se alinhar com os nossos valores mais importantes. Enquanto pai, enquanto profissional, enquanto pessoa, enquanto ser que queremos ser saudáveis, não é? Portanto, tudo isso. E acho que a motivação depende disso. Eu acho que é muito importante a reflexão que nós falamos muito sobre o corpo humano na escola, não é? E à medida que vamos crescendo, vamos perdendo esta conexão com o corpo, porque o nosso corpo nunca nos falha, mas nós não estamos ligados à forma como funciona. E eu vejo, na minha prática profissional, que muitas vezes as pessoas fazem exercício físico porque tem que ser, e não porque entendem perfeitamente que isto vai ter o benefício X, não é? Entendem o benefício de ir ao pediatra, e isso está alinhado com os seus valores, mas muitas vezes a forma como o seu corpo não funciona e tomarmos como um dado adquirido, ele não nos falhar, não nos motiva a estarmos em ação para eu nutrir que isso me continue a acontecer, não é? E então pode ser uma pressão exterior, aqueles eventos que as pessoas têm na sua vida, uma questão específica de saúde que obrigou a olhar com cuidado para o seu corpo, a pensar, ok, afinal isto é falível, não é? Certo. Não, pode ser, mas mesmo essas questões, quando nós temos uma questão para resolver, o que é que, em termos de indivíduo, o que é que fazemos? Resolvemos. E quando está resolvida, está resolvida. Pois. E, portanto, às vezes essas pressões muito externas e até que podem ser muito fortes, sei lá, recuperar de uma gravidez. É um motivo, a recém-mãe quer recuperar da gravidez. É um motivo importante. É uma coisa que pode ser mais ou menos importante, dependendo da pessoa, mas para uma pessoa que seja suficientemente importante para a pôr em marcha, o que vai acontecer é que quando ela resolver, desculpa, eu ia dizer problema, mas eu não quero ofender ninguém, não é um problema. Quando resolver aquele aspecto específico... Exatamente, ela vai acabar por abandonar. E acontece com muita frequência, porque depois daquele período de licença de maternidade, em que habitualmente as mães se dedicam à sua recuperação pós-parto, depois o programa da recuperação pós-parto em que se inscreveram termina e acontece, regra geral, um novo desafio nas suas vidas, que é o bebê vai para a escola e a mãe regressa ao trabalho. E como a razão que levou aquela pessoa a entrar em ação foi resolver aquele aspecto específico de saúde e não a tal atividade prazerosa, que eu estou a fazer isso porque gosto desta atividade e neste momento preciso deste cuidado específico para mim e quero dedicar-me a ele, então quando surgem as outras dificuldades, esse comportamento não é sustentado ao longo do tempo, porque não tenho tempo, porque a agenda fica mais difícil de gerir, porque há de facto mais coisas para fazer. Acontece a vida, na realidade acontece a vida, porque todos nós, por muito que gostemos de estar saudáveis e em boa forma, gostamos de muitas outras coisas. Claro, com certeza, e ainda bem. Exatamente, e portanto... O que começa a acontecer não é as pessoas terem deixado de querer fazer exercício. Começaram a querer fazer outras coisas que, em termos de tempo, competem com o exercício e acabam por abandonar. Quando o exercício não é aquela coisa que ou dá prazer ou então que é extremamente valorizada. Exatamente. E tu falaste aqui numa coisa muito importante quando começaste a expor como é que funciona este mecanismo da motivação, que é no prazer, não é? Quando nós temos uma necessidade específica, que é sobre isso que estivemos aqui agora a exemplificar, da recuperação pós-parto, é uma questão
com maior clareza do que aquilo que eu gosto, não é? Não está muito na moda ter uma boa vida. Parece que uma pessoa que tem uma boa vida anda folgada. Ou que fez qualquer coisa porque lhe sobra tempo. Mas, de facto, é muito importante nós associarmos que ter prazer é uma coisa que nos dá saúde e nós sabermos identificar, fazer aquilo que nos dá prazer. E reservar tempo para que isso aconteça nas nossas vidas preenchidas sem nos é uma sentirmos coisa, culpados. sem nos sentirmos culpados. É uma coisa muito importante. Eu penso nisso, inclusivamente, que é um excelente exemplo que eu quero dar às minhas filhas. Às vezes, aquela cena do não tens tempo. Eu, epá, se calhar estou aqui numa... Isto faz-me pensar quando elas falam inadvertidamente sobre o nosso tempo, sobre o meu tempo e o do meu marido. Olha, eu gostava de perguntar uma coisa, porque tu falaste quando tu começaste a trabalhar, que eras um treinador muito focado no Just Do It. Eu gostava de perguntar se toda a motivação, será que é uma boa motivação ou existe um lado negro da motivação que nós devemos ter cuidado? Bom, essa é uma excelente pergunta. Bom, na realidade, toda a motivação leva à ação, não é? Toda a motivação pode originar a ação. Quando nós dizemos que ela é boa ou má, ou o lado negro da motivação, há um autor muito giro, que é um autor belga, que fala na mustivation. É a wantivation e a mustivation. Eu acho que a mustivation é o lado negro da motivação. Não é que ela não funcione, mas ela funciona, e até às vezes de uma forma mais intensa, a curto prazo. Médio e longo prazo, só o motivation resulta. E por isso, se eu tiver que dizer que há algum lado negro da motivação, esse lado negro, que está em alguns artigos até da malta lá da Faculdade de Universidade Humana, o lado negro da Dark Side of Motivation, e Elis Hoffman também já começou a escrever, o da Dark Side of Motivation está super presente. E está presente em tudo, porque quando, desde aquelas campanhas de recrutamento dos Estados Unidos, estás a ver? Quando aparecem os placares publicitários, a mudança depende de si, é só um passo, essas pessoas estão a negligenciar todo o processo de adesão saudável e sobretudo o processo de sustentabilidade, não é? Quando nós estamos e nós já trabalhamos em muitos clubes e sabemos que às vezes o processo de venda é um processo muito baseado de atrair pessoas para a atividade física. É um processo muito baseado no sofrimento e naquelas dores mais profundas das pessoas. As pessoas realmente querem fugir da dor, não é? E procurar o prazer, mas isso não resulta para sempre. É como nós falámos há bocado do problema. The Dark Side of Motivation resulta para as pessoas resolverem um problema. E da Dark Side of Motivation pode ser, por exemplo, a perda de peso por motivos fúteis. Exatamente. Ou o ganho da massa muscular por motivos fúteis. Percebes? Não é uma coisa que as pessoas escolhem, é uma coisa que as pessoas sentem que devem fazer. Estás a ver? O must. As pessoas não querem, não adoram, não se divertem, não acham bem, mas têm, devo. Epa. E depois os resultados são muito longínquos, não é? Ou seja, a cenoura que nos aparece, aquilo que poderia motivar-me a manter este comportamento, demora muito a acontecer no tempo, porque esses resultados para esses desejos de emagrecimento ou de aumentar a massa muscular não surgem de um dia para o outro. Requer um envolvimento com o processo de prática de exercício físico que requer alguma entrega, requer tempo para que haja essas adaptações e se manifestem essas alterações na forma do corpo das pessoas. E não é só isso, Mafalda, deixa-me só acrescentar que, e mesmo quando as pessoas estão assim à procura da luz no fundo do túnel, vamos dizer, os quilos ou a porcentagem de gordura, pessoas instruídas querem ter um corpo com menos gordura e mais músculo, pronto. Não são todas, né? Algumas estão só à procura do número da balança e tal. Mesmo essas pessoas, quando atingem o seu objetivo, se o foco for unicamente no seu objetivo, aconteceu-me a mim, aconteceu a imensos amigos, nós tínhamos um telemóvel velho, sei lá, tinha o 6, e quando apareceu o 12, e eu assim, quando um amigo meu comprou o 11, eu assim, compraste o 11? Se calhar quando sair o 12 eu vou comprar. E saiu o 12 e eu comprei.
Pá, e ele perguntou-me, eu tinha comprado o 12, ele viu, pá, tu compraste o 12, é no espetáculo, como é que é? Pá, é só um telemóvel. Pois. E então, agora com a efemeridade das redes sociais e as coisas acontecem... É tudo muito rápido. Tu chegas àquele peso, chegas àquele objetivo, tiras a fotografia, espetas a bandeira na lua, tchau. No outro dia tens de estar a treinar. Para quê? Para uma coisa que vai acontecer daqui a 3 meses? Não, e que provavelmente ainda não pensaste qual é esse propósito, não é? Ou não descobriste o que é prazer. Porque o propósito não estava ligado à conclusão, mas sim ao processo de enriquecimento. E isso é que faz manter o comportamento. Eu acho que a má motivação pode ser esgotante. O que é que tu achas? Sim. E olha, nós estamos aqui a falar no foco nos objetivos. Realmente é importante ter objetivos e dividi-los, ter aquelas estratégias todas que são muito importantes e que estão demonstradas para a generalidade dos estudos que estudam as técnicas de modificação comportamental. Mas eu estava-me a lembrar da questão do foco no processo. Estava-me a lembrar de uma viagem que eu fiz nos Estados Unidos para um sítio onde os adultos se divertem. Já uma cidade onde tem muitas diversões para adultos. Sim. E quando eu ia a caminho dessa cidade, da costa até à cidade, pá, eu ia, tipo, a curtir a cena. Um carro gigante americano, a curtir a minha cena, a ver os catos, o deserto, as motas. Parámos 3 ou 4 vezes, sempre a cumprir os limites de velocidade, uma cena maravilhosa. Foi uma viagem inesquecível, ao pôr do sol, uma coisa brutal. Chegámos lá, pronto, isto está gravado, depois as pessoas vão ver. Aconteceu o que aconteceu, fica lá, não é? Esse é o lema. Exatamente. Esse é o lema. É o que dizem. Exatamente. E depois nós tínhamos uma viagem de volta, na mesma estrada, para chegar ao mesmo sítio onde tínhamos ido e que tínhamos alugado uma casa na praia. E a viagem para cá foi um horror. Foi sempre a abrir. Íamos ficando sem gasolina, o carro está tipo, quase a bater no fim. Foi uma coisa horrorosa, porque só queríamos chegar lá. Pois. Já viste a diferença? Uma coisa é tu aproveitares cada dia, que calças os ténis, que ligas o computador, que te vestes, que estás a ver a Mafalda aqui a fazer exercício e que fazes com ela. Outra coisa é tu estás a pensar, não, eu só estou a fazer isto, eu detesto isto. Eu quero ir a abrir e quero que isto passe o mais rapidamente possível. A única coisa que eu quero é chegar daqui a 3 meses e ver quanto é que eu perdi. Vai ser uma tristeza. Os diferentes agentes no mercado do exercício físico que captam pessoas para a prática de exercício físico, eu noto que existe uma necessidade clara de educar as pessoas de uma outra forma. Não para um resultado que se quer atingir, mas sim para ajudar as pessoas a descobrir e normalizar que isto pode ser um objetivo extremamente interessante para a prática de exercício físico, porque é que elas se podem gostar de movimentar, de dar movimento diário ao seu corpo. Porque a forma como eu faço exercício físico representa aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou representa a forma como eu me quero sentir e por isso é que vou à procura de determinadas emoções quando quero ir treinar. Exatamente. Seja lá fazer aquilo que a pessoa gostar de fazer, não tem que ser... correr, andar de bicicleta, fazer musculação, todas as atividades são válidas. Mas falta aqui este pequeno passo, que parece que ainda não estou a fazer exercício físico, não é? Mas eu já preciso de ajuda de um profissional que me possa fazer esta viagem comigo. Será que eu posso ser exposta aos estímulos certos para que a minha atividade física possa ser sustentada no tempo e adaptada ao contexto que eu vou vivendo no meu dia-a-dia. E isto não acontece, não é? Temos um longo caminho a percorrer. Depois depende, sabes, os processos são muito complicados e vêm desde as direções dos clubes, depois passam para os profissionais, dos profissionais para os praticantes. Há um artigo muito giro da professora Marlene que é What Goes Around Comes Around e entra ali tudo num ciclo vicioso de pressão que às vezes é tramado de sair, percebes? Eu sei, isto não é ciência, eu costumo um pouco falar assim, mas efetivamente sair deste esquema de pressão e preservar a nossa própria autonomia e a autonomia das pessoas com quem lidamos, é o caminho para a felicidade, acho eu. Como é que nós podemos ajudar as pessoas a desenvolver a motivação certa para a prática de exercício físico? Ou seja, eu gostava que as pessoas que me estão a ouvir, que fazem exercício físico comigo e outras não, que pudessem ouvir de ti a que é que devem estar atentas
para desenvolver a sua motivação para terem comportamentos de atividade física sustentada no tempo. Porque se eu souber isso, eu posso estar atento aos meus sinais, posso melhorar o meu autoconhecimento. Bom, duas coisas diferentes. Uma coisa é o processo pelo qual nós podemos, de alguma forma, monitorizar a nossa motivação. Não é? Eu acho que isso tem a ver com o que nós sentimos. O que nós sentimos. E se hoje é andar de bicicleta e é uma euforia quando o fim de semana tem 3 dias, porque podem ser 3 dias de bicicleta, amanhã a bicicleta pode ser aquela coisa que já não dá muito prazer e passa a ser outra coisa qualquer. Portanto, é manter a atenção para as sensações que a atividade física ou o exercício físico está a proporcionar. Se forem boas, no momento, não é daí a 3 meses, é cada vez que calça os sapatos, liga ao computador ou vai para a rua fazer exercício físico ou para o ginásio ou para onde for, sente-se bem. Aí tudo bem. Se começar a sentir que está a fazer alguma coisa contra si próprio, não é aquela coisa que nós falámos outra vez que tomámos café, que era fazer atividade física é o nosso tempo. Quando nós fazemos exercício para nós, é o nosso tempo. E há até já quem esteja a planear estudar, lá na USOF, no professor António, o efeito que tem fazer atividade física, os profissionais de exercício, fazer atividade física quando estão a dar aos outros, que é o trabalho, é o nosso trabalho, ou quando estão a fazer para si. É o nosso tempo. Claro, não tem nada a ver. E quando deixar de a ser... minha experiência claro, não tem nada a ver. Quando começar a deixar de ser o nosso tempo e começar a ser uma coisa que, não me está a apetecer, mas não é uma vez, não é? Mas, sucessivamente é uma coisa que é mais penosa do que prazerosa, então é porque está aí qualquer coisa a funcionar mal. E quando é mais penosa do que prazerosa, no que é que eu devo pensar? Ou o que é que eu devo questionar? Como é que deve ser o meu diálogo interno? Bom, a primeira coisa é que nós nunca devemos centrar todo o nosso exercício, é quase como as poupanças e tal, não devemos centrar pôr todos os nossos ovos no mesmo cesto. Mas pensar no exemplo da bicicleta, foi uma coisa que pessoalmente me aconteceu há bem pouco tempo, foi ter investido numa bicicleta nova e ter deixado de andar de bicicleta. Parece que falhaste, não é? Parece que foi uma má decisão. Não, se eu não soubesse isso, mas isto é um exemplo claro. A questão é que, há uns tempos era o surf, vias-me no surf, na praia, com os meus amigos, e o surf parou. Então, se calhar, com o verão é possível que venha ao surf ou a bicicleta, ou se calhar continue o ginásio a treinar à força. O que eu duvido, porque eu não sou muito adepto de cheiros e o ginásio no verão é capaz de começar a cheirar um bocado pior. Mas ainda assim, vou à piscina com os miúdos, faço coisas diferentes. E essa pode ser a chave para quando uma coisa não está a correr bem, mudar. Mas aquilo que eu te queria dizer é que tu fizeste uma outra parte, parecia que era a mesma pergunta, mas tem que se dividir em 2, porque tu falaste da sustentabilidade comportamental. Exato. E a sustentabilidade comportamental não depende só da motivação. Depende mais do quê? Depende mais de uma carrada de coisas. Que podem ser ditas rapidamente, mas operacionalizar estas coisas todas é muito difícil. Depois, primeiro, depende da capacidade que a pessoa tem de autorregular o seu comportamento. Porque, nós podemos gostar muito de fazer atividade física, mas se formos uns trapalhões com o nosso horário, as horas vão-se embora seja o tempo igual para toda a gente, as horas vão-se embora e nós não conseguimos fazer exercício físico. O tempo passa. Porque não nos organizamos, porque não conseguimos ter um local para deixar os miúdos, porque a coisa facilmente escamba. Criar espaço e condições para que o exercício físico aconteça. É necessário organizar. Exatamente. Depois, os recursos psicológicos e físicos. A pessoa tem que ter o espaço, tem que ter o dinheiro, tem que ter o equipamento. Umas atividades mais que outras, ainda assim, carece sempre ali de um recurso qualquer. Okay? E também recursos psicológicos, não é? A pessoa tem que... Sim, se for fazer exercício físico na altura do dia em que já está drenada de energia, se calhar não vai ser uma boa experiência, não pelo exercício, mas porque não era a hora certa, não é? Eu já esgotei todos os meus recursos psicológicos para ter disponibilidade para estar aqui. Olha, depois as influências ambientais e sociais, não é? Se nós temos uma família que nos ajuda, ou que faz connosco, ou que cria condições, é porque se nós estamos a pensar num casal que não tem apoio de mais ninguém, os filhos são pequenos, para um fazer, o outro tem que tomar conta. É a mesma coisa que os nossos filhos, para fazerem atividade física, agora nós temos que os ir pôr às atividades, como eu daqui a bocado vou pôr os meus, não é? Exato. É uma coisa, é
é um suporte social que nós precisamos. E também depois o ambiental, claro. Se nós vivermos numa zona que saímos à rua, somos assaltados ou raptados, quer dizer... Certo, mas pronto, Portugal isso é dos outros... países mais Sim. seguros. Mas pronto, há pessoas que são mais sensíveis às intempéries, Sim. quando está frio, quando está calor, quando chove, quando não chove, não chove. Então, é sempre assim. Mas pronto, isso influencia-nos. Exato, arranjar recursos que possam ser facilitadores é uma boa dica, porque às vezes as pessoas começam por construir um cenário ideal para a prática de exercício físico que nem sequer sabem se gosta, que requer recursos muito elevados e difíceis de concretizar. Keep it simple. Manter as coisas depois, simples é muito importante. E depois há um outro aspecto que é a questão do hábito. Desculpa só dizer isto, antes de falar do hábito, que é, em diferentes momentos da nossa adesão à atividade física, diferentes aspectos têm o seu peso. Se calhar no início é a expectativa de resultado, mas quando nós já estamos a meio, já é se realmente atingimos ou não esse resultado. E o hábito entra em, vamos dizer, a sua principal influência, já mais no fim do processo, quando já estamos num processo de manutenção, que é, não é que haja muita evidência disso, daquela história dos 21 dias, eu não conheço muita evidência que esteja por trás dos 21 dias para criar o hábito. Toda a gente diz que é 21 dias, não é ciência. Eu, pelo menos, não li nada nesse sentido. Mas, efetivamente, tem que haver alguma repetição para depois criar o hábito e parece que depois a coisa vai fluir mais gentilmente, percebes? Isso é muito importante, mas ficar com a atenção que não é um processo contínuo e, sobretudo, que diferentes aspectos, se calhar ter alguém, vamos lá, vem comigo, vamos fazer os dois, Sim, ou perguntar como é que correu, sim. ter uma ajuda, ter uma orientação, ter um guidance, em algumas fases é importante. Quando a pessoa já está mais autónoma, já percebe mais daquilo, ainda hoje estava a falar com os meus alunos, a dizer, quando a pessoa já é um consumidor educado de exercício físico, uma pessoa que sabe escolher, que sabe fazer e que sabe gerir o cotidiano para encaixar a atividade física, então já pode começar a fazer as coisas um pouco mais sozinhas, percebes? Sim. Educar as pessoas para serem autónomas, para terem momentos em que se sentem bem-sucedidas, quer estejam numa fase mais inicial de construir esse hábito ou já numa fase mais a caminhar para a sua autonomia, é uma coisa que eu gosto imenso de trabalhar com as pessoas com quem trabalho, porque eu acho que é uma fonte de prazer, porque quem não faz exercício físico nenhum, é natural que sinta que precisa de ajuda porque não percebe nada disto. E eu acho que esta mudança de paradigma é muito útil, nós deixarmos de alertar as pessoas para o medo, porque há muito mais medo, na minha ótica, há muito mais a ter medo do comportamento sedentário do que se a pessoa se pode magoar a fazer exercício físico mal feito se de facto ela quase que não se mexe, não é? Claro que eu diminuo o risco de morrer atropelada se nunca atravessar uma estrada. Claro. Mas isso é um bocado a lógica da batata, não é? Ou seja, então, dar às pessoas autonomia e a pessoa viver naqueles momentos, olha, eu estou capaz, eu estou a fazer isto, bem-sucedida, e até estou a gostar, são momentos de insight pessoal, de, olha, eu sou mais capaz do que aquilo que eu achava que ia ser. Não sou desengonçada, afinal até consigo observar que isto me cai bem, não me sinto deslocada a fazer determinado tipo de exercício. Estávamos a falar como é que o exercício físico pode virar hábito, certo? E esta questão da autorregulação é muito importante e daquilo que pode ser facilitador para a pessoa criar pequenas rotinas. Mas qual é o mix de coisas que têm que acontecer para que se chegue a este ponto? Porque tu disseste que não sabemos, não é a ciência que nos diz, mas toda a gente fala em 21 dias para criar um hábito, mas nós sabemos que a frequência nos primeiros tempos que a pessoa faz exercício físico é um comportamento que vai influenciar a longevidade, que ela se mantém fiel à prática de exercício físico. E quanto mais escasseia a frequência, maior a probabilidade da pessoa abandonar. Também sabemos isso. E sabemos também que nas condições atuais
vamos lhe chamar de promoção da atividade física, que sinceramente são um pouco controladoras, em oposição a preservar a autonomia das pessoas, mais de 50% das pessoas desistem nos primeiros 6 meses. Muitas desistem para ir fazer outra coisa qualquer, outras desistem com más sensações, com uma má relação com a atividade física. E isso é um bocado assustador. Pensando que há clubes em Portugal que têm uma média de permanência dos sócios de 2 meses, isso é uma coisa assustadora. E esses clubes não se preocuparem, parece que estamos aqui nós preocupados em que as pessoas tenham tempo para si, com a atividade física, para si, para o seu corpo em movimento, para a atividade física, e depois as outras pessoas estão a minar o nosso trabalho. Mas estavas a falar de uma coisa relativamente às competências de autorregulação e como é que nós podemos promover depois a aquisição desse hábito a longo prazo. Isso tem que se ensinar, as pessoas não sabem estabelecer objetivos. As pessoas têm que aprender a estabelecer objetivos. As pessoas têm que aprender a fazer automonitorização. Mas de uma forma geral, todas as pessoas se automonitorizam ou não, não é? Ou não. Às vezes, pessoas têm uma relação tão má com o seu corpo, não querem saber quanta atividade física fizeram, não querem saber o seu peso, não fazem análises, tipo, deixa-me estar na minha cena. E isso também tem que ser ensinado. Como é que as pessoas se devem automonitorizar, para saber se estão a ir em direção aos objetivos ou não. Depois, questões de planeamento. Nós temos que... Acontece-me, eu recentemente mudei os meus hábitos, porque cada vez que mudo o semestre, mudo os horários da faculdade, tipo, escangalha-me as minhas rotinas todas, e então, um horário que eu tinha combinado com 3 amigos da faculdade, de segunda, quarta e sábado, esquece, segunda e quarta já não dá, e agora vou treinar com o meu filho à hora do almoço na quarta. São ajustes, mas estes ajustes tem que se aprender a fazer. Sim, os ajustes acontecem porque existe um planeamento prévio que foi feito, porque caso contrário, quem não foi ensinado a isso fica outra vez a navegar à vista. Completamente, na maionese, exatamente. E portanto, isto, sinceramente, eu não estou a vender o nosso peixe, mas toda a gente sabe que num processo inicial precisa de ajuda, Mafalda. As pessoas não... Eu acho que existe muita necessidade de normalizar esse pedido de ajuda. Normalizar o pedido de ajuda de eu necessito de ajuda para criar bons hábitos de prática de exercício físico. E isso é necessário que as pessoas não se sintam mal por estarem nesse estadio, não é? Exatamente. No estadio em que é mais difícil utilizar a atividade física, no estadio em que ainda não sabem que conseguem retirar prazer através do movimento. E eu acho que é preciso comunicar mais nesse sentido, a transmitir experiências boas, não é? Até porque depois é muito mais fácil trabalhar a resiliência, porque nós somos resilientes em tantas coisas na nossa vida e o exercício físico pode ser uma excelente forma de nós treinarmos a nossa resiliência através de uma atividade que nos dá prazer e que está alinhada connosco. Mas ainda assim tem que ser alcançável. Claro, com certeza. Lembras-te daquelas 3 necessidades básicas? Uma delas é a competência, a outra é a autonomia, que nós temos estado aqui a falar, e a outra é o relacionamento positivo. E nós, vamos dizer, essa resiliência que falas, essa capacidade de superar os desafios, acontece porque nós manipulamos os desafios que as pessoas fazem. Não é uma pessoa estar no sofá a fazer scroll nas redes sociais e ver o amigo que fez um triatlo, bora lá fazer um triatlo. E depois faz outro de mochila às costas. Quer dizer, as pessoas rebentam-se todas, não é? A pessoa tem que ir vencendo aos poucos os desafios. Se calhar o primeiro desafio é levantar-se do sofá, não é? E a partir daí, sucessivamente, para se ir sentindo competente. Além de se sentir autónoma, que faz uma coisa que gosta ou que está alinhada consigo, sente-se competente. E depois, de uma forma geral, eu só gosto de estar com pessoas que gosto. Se calhar, se fosses uma antipática, eu tinha dito que não tinha tempo. Que é a desculpa mais fácil. Não me terias convidado. Não tinha convidado. Exatamente. E, portanto, nós dizíamos, eu podia perguntar, Mafaldinha, quando é que eu posso ir lá ao teu podcast? Desculpa, não tenho tempo. Não tenho tempo. É o mais fácil, o mais politicamente correto. E, portanto, nós gostamos de estar rodeados pelas pessoas com quem nos damos bem. E fazer parte de uma coisa da comunidade dos fisiologistas do exercício, que são promotores do exercício para a saúde e prazeroso na comunidade, não é? Porque este é o nosso grande grupo, o nosso grande princípio. E essas 3 coisas são muito importantes. Exatamente. São muito importantes. Hugo, que mensagem é importante deixar
a quem está a tentar fazer exercício físico e não consegue manter as suas intenções? A primeira mensagem é: está tudo bem. Isto parece um bocado quando uma pessoa está um bocado frustrada, alguém nos diz: calma, está tudo bem. A pessoa é capaz de ficar ainda mais chateada connosco, eu percebo. Mas na realidade é tentar explicar e explicar a quem nos está a ouvir, pá, que realmente isso é normal. É possível isso acontecer. É possível que faça tudo bem, claro que os sim. objetivos, a atividade e não sei o quê, e que de repente, e ainda mais, muito facilmente a coisa descamba. Muito facilmente as pessoas começam um processo, têm prazer, é o seu tempo, e depois muda o semestre, muda a estação do ano, nasce um filho, pá, e a coisa descamba. E a pessoa... Não conseguiram manter tempo suficiente para se autorregularem a manter aquele comportamento, não é? Eu não sei. O contexto. Há uma coisa qualquer que muda. Há uma coisa qualquer que muda e que aquela atividade deixou de ser a atividade certa, aquele momento deixou de ser o momento certo. Passa a ter um esforço muito elevado. Yeah. A principal mensagem é: o processo não é linear, é um processo que, quando está em velocidade de cruzeiro, ok, nós estamos bem. Quando a coisa está a rolar, nós podemos descansar mais um pouco. Mas, de uma forma geral, é um processo que exige atenção. Porque quando as coisas deixam de dar prazer e tal, nós temos que voltar. Portanto, a primeira coisa a dizer às pessoas que ainda não conseguiram encaixar a atividade física no seu cotidiano é: está tudo bem, não é um extraterrestre, não é deficiente. Ainda não conseguimos ir a conseguir. Exatamente. Depois é, com o recurso à ajuda de alguém ou não, tentar ir experimentando coisas diferentes, pensando que tem que ser coisas que gosta ou que de alguma forma se enquadram com os seus propósitos. De executar. Que tenha competência e que se encontre com pessoas com quem gosta de estar e pertence a uma coisa maior em que se integra, ir procurando. Claro que é muito mais fácil dizer: olha, contrata um fisiologista do exercício, ele vai-te ajudar a escolher a atividade, como há muitas pessoas que vêm ter comigo. Não, com certeza que sim, mas é claro que o nosso papel é fundamental e eu sei que não colocas em causa isso, mas eu acho que, antes pelo contrário, mas eu acho muito importante isto ser um esforço de todos, ou seja, isto não é um problema da sala do lado. A inatividade física é uma questão que de facto tem que mudar ou tem muita margem para progredir na nossa sociedade, e nós todos, quem já tem bons hábitos, quem trabalha na área, quem não trabalha na área, deve promover, fomentar, criar espaço e condições, e que passa a ser tão moderno fazer exercício físico como é ter falta de tempo. Yeah. Não é? Sim, mas é preciso ter o cuidado, que essas pessoas que não estão a conseguir, e já me aconteceu muitas vezes, amigas minhas que veem que eu sou PT, fisiologista: preciso da tua ajuda. Eu assim: então o que é que gostavas de fazer? Yoga. Mas eu faço o que tu me disseste para fazer, mas o que eu gostava era yoga. Pois, olha, então vai. Então, vou ao caderno dos telefones: olha, tens aqui uma amiga que exatamente. Dá aulas de yoga. Outra que me viu na televisão: eu gostava muito de treinar consigo, preciso de emagrecer. Então, mas o que é que gosta mesmo de fazer? Eu é dançar. Estás-me a ver, a mim, não é? Dançar, ok, então, um telefone. Isto é uma coisa muito simples, mas se a pessoa começa logo o processo frustrada: eu gosto de andar de bicicleta. Não, mas bicicleta não pode andar, tem que ir correr. Exato. Eu não gosto nada de passadeira. Não, tem que ir fazer passadeira, e passadeira é o melhor para fazer. Logo à partida começa logo ali uma cena de resistência. Depois, nós somos humanos, é a beleza do ser humano, não é? É uma coisa dinâmica, instável, maravilhosa, e nós temos de aprender a viver connosco próprios. Olha, Hugo, eu adorei esta conversa contigo. Eu também, Mafalda. Sobretudo porque a motivação, na nossa conversa, ficou uma coisa leve e não um problema que parece que eu não estou motivada. As pessoas, quando não estão motivadas, parece que carregam uma mochila, não é? Estão à procura de uma poção mágica para a motivação. E eu acho que ficou bem claro aqui que esse tipo de diálogo, seja aquilo que alguém nos diz ou que nós dizemos a outra pessoa, não valida aquilo que a pessoa está a sentir e que é esgotante. Há que normalizar que isto acontece a todos e ganhar alguma leveza, mantendo o propósito na direção daquilo que a pessoa quer de facto para ela. Obrigada
Obrigado. pelo teu contributo. Posso deixar só mais uma mensagem? Claro que sim. Que eu acho que nós trocámos uma mensagem ou conversámos durante o nosso último café, mas que é uma coisa importante que tu estavas a dizer, a pessoa pode estar ou não motivada, mas mais importante do que ter muita ou pouca motivação é se essa motivação é da boa ou da má. Claro. Se for da negra, ok, se a pessoa tiver muita da má, ela vai se envolver, mas desiste. Se ela tiver pouca da boa, ela vai tardar a envolver-se, mas como a motivação é boa, é sustentável, permanece. O que é que nós queremos? Continuidade. Essa mensagem é perfeita para encerrar, porque quando nós trocámos mensagem, tu disseste, Mafalda, isto é aquilo que a ciência nos diz. E eu acho que é uma coisa que nós podemos ter muito valiosa para entregar a quem nos está a ouvir. É que a pessoa pode estar pouco motivada, mas se a sua motivação for boa, vai levá-la num bom caminho. Perfeito, é isso mesmo. Não é? É isso mesmo. Obrigado. Obrigada. Foi ótimo.